A igreja local como útero gestante da oração horária. Aqui a discussão que vamos colocar é onde nasce mesmo a oração da liturgia das horas. Ela é uma tradição que os monges nos deixaram ou que a igreja catedral nos deixou? É possível perguntar se atualmente a dimensão orante não pertence sobretudo às comunidades monásticas e por essas inspiradas, em vez das comunidades paroquiais ou diocesanas, que por sua vocação são constituídas por leigos empenhados mais no mundo das coisas, digamos, profanas. Na realidade, a oração comunitária não pode ter um efeito alienante da vida social, porque a sua finalidade é aquela de levar ao culto em espírito e verdade, a envolver a vida real de serviço e de doação fraterna. A oração litúrgica fundada nessa nova dimensão da igreja particular encontra, portanto, o seu primeiro lugar na diocese, que em algumas ocasiões pode manifestar claramente essa dimensão de eclesialidade local diocesana. A tal propósito, Taft, em contraposição com a teoria de Dix, dá a percepção de como este último afirmava que o ofício divino era um resultado direto do movimento monástico. Na realidade, do estudo conduzido pelo próprio Taft, é possível notar como este foi em direta continuidade com a tradição da oração cotidiana, que se orgulha de suas origens ainda antes que se começasse a falar de monarquismo. Ou seja, a oração da liturgia das horas, segundo Taft, é o autor de diversos livros de liturgia, é um liturgista jesuíta americano, de rito oriental. Então, se dedicou muito à questão da liturgia oriental. Ele vai dizer assim que, diferentemente daquilo que Dix vai dizer, que o breviário, a liturgia das horas, é uma herança a partir dos monges, e ele vai dizer que não. Antes da existência da vida monástica, já se tinha a prática da oração da liturgia das horas. Dix, além disso, criticou os ofícios das catedrais, considerando-os como expressão de piedade individual, em vez de ação comunitária da igreja. Mas, do testemunho das Constitutiones Apostolorum, do quarto século, e do mesmo Itinerário Egerie, que já citamos tantas vezes, se pode evidenciar como a oficiação catedral, ou mesmo aquela celebrada nas igrejas locais, reivindique na realidade o seu tecido útero gestante ou berço que acolheu a oração horária como germe. É necessário, então, também, como as igrejas locais, reapropriar-se hoje daquela que pode ser definida como uma certa paternidade eclesial e teológica da liturgia das horas, estimulando a redescoberta e a prática. Se, de fato, o modo primário de ser igreja é aquele que se realiza nas comunidades locais, em torno do próprio bispo e presbitério diocesano, que recobre o ministério de bom pastor, por força, sobretudo, do número 41 da Sacrosanto Concílio, que identifica a igreja local como precipua manifestatio ecclesiae, na participação plena e ativa de todo o povo de Deus nas mesmas celebrações litúrgicas. É necessário reconhecer nas igrejas particulares uma especificidade litúrgica de expressão da oração horária. Dizia a tal propósito Karl Rahner: a igreja como totalidade, quando se torna evento no sentido mais pleno, é certamente por necessidade a igreja local. A igreja universal se torna perceptível na igreja particular. É propriamente nesta que se faz possível a definição de fisionomia litúrgica, que se especifica também o lugar da oração horária,
que realiza a presença sacramental de Cristo em meio ao seu povo, quando a igreja reza e louva. Não somente dentro dos muros monásticos. É o mesmo Karl Rahner que, falando da presença de Cristo nas comunidades locais, comentando no Lumen Gentium 26, afirma que também a menor entre essas comunidades é, em vez, a concretização da igreja, a sua realização perfeita é a presença de Cristo. E mais ainda dirá que a comunidade local é a presença atual da igreja e, como consequência, que Cristo é presente nesta comunidade local. De fato, como cada liturgia, também a liturgia das horas é a proclamação da salvação recebida em Cristo, um canto de louvor e de agradecimento por tal dom e um grito de esperança no seu cumprimento final. Não falamos, portanto, de oração monástica ou clerical, mas simplesmente como emerge das mesmas constituciones apostolorum, de oração do povo de Deus, para a qual não existe orantes oficiais. É a oração de toda a igreja. É necessário passar de uma liturgia das horas, ainda considerada eminentemente como oração privada, do clero, recitada individualmente, a uma oração pública da igreja, celebrada comunitariamente, evitando uma gestão monocrática, clericalizante da liturgia das horas. Afirmam os bispos sempre nas mesmas proposições do sino da palavra de Deus. A liturgia das horas é uma forma privilegiada de escuta da palavra de Deus, porque coloca em contato os fiéis com a Sagrada Escritura e com a tradição viva da igreja. Bispos, presbíteros, diáconos, religiosos e quantos são a isso deputados pela igreja se recordem de seu sacro dever de rezar a liturgia das horas. Essa é, além disso, vivamente recomendada também aos fiéis leigos, de modo que tal liturgia se torne um incenso ainda mais verdadeiro à oração da igreja inteira. Se fala tanto das origens da oração da igreja, hipotizando uma certa influência do modo de rezar da tradição hebraica. Veja que interessante é isso que era presente no hebraísmo, traçando eventuais hipóteses, colocando em relevo os elementos em comum. O conceito de eclesialidade, o que caracteriza a liturgia das horas, poderia ser também mais claro, dando uma olhada próprio ao modo de rezar dos hebreus, especialmente na oração do Ma'amad. A Mishmar, ou seja, a classe sacerdotal destinada ao culto no templo, chegava a Jerusalém acompanhada por uma parte de Ma'amad, ou seja, uma delegação do povo de Deus, abençoada 4 vezes ao dia em correspondência aos momentos de oração. A restante parte da Ma'amad, que permanecia nas vilas, porque impossibilitada de ir ao templo, se reunia na vila 4 vezes por dia também, em correspondência aos momentos de oração no templo, para a oração da manhã, do meio-dia, da tarde e do fechamento das portas e oração complementar. Para a leitura da Torá, e jejuavam 4 vezes daquela semana. Mesmo na sua ausência física, se sentiam parte do único corpo orante, ao qual se uniam na única oração, no único sacrifício celebrado no templo, mesmo que distantes, mas não dispensados. Desejada. Para conduzir o povo de Deus à redescoberta da liturgia das horas, como oração privilegiada da igreja, a quanto afirmado acima, é acrescentada a necessidade de uma verdadeira e própria encarnação da liturgia das horas na igreja local, ou comunidade que celebra. Caríssimos, nós temos um duplo problema com a liturgia da igreja. Primeiro é aquilo que é mais comum, de que se faz tantos abusos que tem uma deformação litúrgica, e em geral se deforma e se muda aquilo que não pode mudar.
mas nos falta uma ousadia contrária, aquela que o Brasil já foi reconhecido mundialmente por isso, a capacidade de enculturação e adaptação ritual. Ainda falta muito no Brasil, e isso, assim, me permitam esclarecer mais sobre isso, compartilhando com vocês aquilo que, por graça de Deus, eu estive em muitas realidades culturais, em muitas nações, e que isso não é um patrimônio só para mim, mas para ser compartilhado. A Igreja da América Latina e da Ásia é considerada uma igreja muito enculturada, que tem o seu próprio rosto e fisionomia, ao passo que a Igreja da África não o é. Então, o Brasil foi determinante, até mesmo no Concílio Vaticano II, para ajudar a Igreja a uma volta às fontes e ao respeito da enculturação. Nesse aspecto, eu sou muito entristecido, porque quando a Igreja, agora, no Sínodo da Amazônia, insistia com a Amazônia, e insistir com a Amazônia é, sobretudo, insistir com o Brasil, na questão de uma adaptação ritual para a Amazônia, quantos ignorantes sobre o tema de adaptação ritual abriram a boca? Mas adaptação ritual... E nem se fala dos 27 ritos da igreja, se fala que a adaptação ritual é a coisa mais comum, porque se a liturgia não for inculturada na realidade de um povo, ela se torna um elemento que já não mais dialoga com a cultura. Então, ela se torna um elemento de museu. Então, se quer evangelizar as culturas, se requer uma adaptação ritual. Então, isso que é a tristeza que uma nação como a nossa, que já foi determinante da dimensão da enculturação, e veja que as celebrações, que mesmo os mais conservadores que admiram a celebração do Brasil, nós temos essas celebrações porque pessoas liturgistas, que grandes pais da liturgia estavam no Brasil, do movimento litúrgico, então que eles se dedicaram a trabalhar, e se diz assim que não é verdade aquilo que o Brasil foi a primeira nação a acolher o Concílio Vaticano II. Alguns vão dizer, por amor ao concílio ou por ódio ao concílio, que, na verdade, o Brasil levou o Concílio Vaticano II pronto para ser aplicado na igreja inteira. Ou seja, o Brasil foi determinante, foi preponderante nisso, e que nós estamos perdendo muito esse momento agora do pontificado de Francisco, que dá essa grande possibilidade à Amazônia. Lhes garanto que, se fosse em outras nações, terminado o sínodo, logo se teria um empenho de fazer isso, porque é uma grande possibilidade de uma ritualidade que possa dialogar com a mulher, com o homem da Amazônia. Então, a comunidade que celebra, ela precisa ter identidade com aquilo que celebra, porque senão o rito se torna algo dispensável na vida da pessoa, a liturgia, e por isso se busca alternativas para se ter um diálogo com Deus, porque não podemos viver sem ele. Essa, de fato, não pode ser celebrada de uma forma que se torne estática em qualquer igreja da orbe onde se encontra. Não se pode pretender que seja a liturgia igualzinha em todo mundo. A liturgia das horas, por exemplo, é congruente ao ritmo do tempo da área mediterrânea. Mas diversa é a percepção do suceder-se do dia e da noite na faixa equatorial ou dos polos. Isso requer a necessária adaptação, muitas vezes evocada na reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, na qual se faça espaço à subjetividade das diversas igrejas locais. Como fundamento disso está sempre, e de todo modo, a categoria da sacramentalidade eclesiológica, segundo a qual a igreja particular ou local é sacramento da inteira Igreja de Cristo. A igreja inteira, a Igreja Católica Universal, ela não existe. Ela se concretiza na igreja particular. É ali, na igreja particular, que está a Igreja de Cristo. Não se trata, portanto, de eliminar elementos estruturais, fundamentos da liturgia cristã, quanto de adequar-lhes até o fundo para que possam ser expressão verdadeira e evidente daquela igreja particular que celebra, da subjetividade da Assembleia no seu recolher-se orante.
exaltação dos sentidos, paladar, olfato, audição, tato, vista, como também as formas musicais, a dança e as cores segundo as culturas, onde possível seria desejável a recuperação do rito da luz e da oferta do incenso. Essa poderia, assim, ser sinal vivente, ou melhor, orante da unidade da Igreja na única oração ao Pai, pelo Filho no Espírito, e não de conformidade em uma única forma de oração. Ou seja, o que torna a Igreja de Cristo única não é a execução do rito tal qual, independentemente da cultura, mas é a fé em um único Senhor, unidade e trindade. A celebração mesma requer, de fato, que o rito seja relido, reinterpretado, segundo o contexto litúrgico no qual se celebra, da Assembleia reunida, da igreja local que celebra, valorizando a escolha da salmodia, dos formulários mais adaptados, das melodias e ritos mais encarnados naquela comunidade. É necessário a redescoberta da ars celebrandi, da liturgia das horas, como era antes, especialmente na oficiação catedral, em que era prevista a celebração verdadeira e própria, em que a sua celebração seja vivida pela variedade dos modos expressivos, pela iniciativa das intervenções na valorização da ministerialidade. O saber celebrar se torna arte necessária nessa pedagogia orante, garantia de perseverança na oração da igreja. Só assim a liturgia das horas naturalmente ocuparia o lugar privilegiado como oração da igreja por excelência, como afirmado na mensagem conclusiva dos bispos no sínodo sobre a palavra de Deus e da igreja particular como comunidade por natureza. Ou seja, nós precisamos de uma fidelidade, mas a fidelidade ela é uma fidelidade criativa também. Se fosse sempre uma obediência sem nenhuma adaptação ritual, nós não teríamos os grandes fundadores como nosso pai São Francisco. Então, Francisco tem uma grande obediência à igreja, mas a obediência criativa. A nós nos falta tantas vezes, na dimensão também da liturgia das horas, primeiro, assim, conhecer as normas. O primeiro problema está aqui, que muitas pessoas que rezam a liturgia das horas, que presidem, ou também a missa, se pode dizer, os sacramentos, não se dão ao trabalho de ler os rituais, as normas da igreja. Então, a partir disso, se pode... as normas, muitas vezes, são mais generosas do que as pessoas pensam, porque diz lá em que coisa se pode adaptar. Então, conhecer isso, descer, ser profundo, não sermos superficiais. Nós somos, falo para aqueles que serão homens de igreja, que serão presbíteros, que terão um governo de comunidades, de institutos, de províncias. Então, que nós somos formadores de opinião. Então, para isso se requer debruçar nos livros. Tem em italiano tem um provérbio um pouco chula, né, que se diz assim que para aprender as coisas, e isso falo também para aprender teologia, se requer mais como é o provérbio? Eles falam, se requer menos a cabeça do que o quadril, que requer, então, estar sentado e estudar. Então, isso se requer também, ou seja, para se propor uma reflexão teológica, para se propor uma mudança, para se propor uma adaptação ritual, sobretudo, se requer se sentar e estudar, debruçar-se por amor de Deus e da sua igreja. Então, as adaptações rituais, algumas são já previstas nos livros litúrgicos, mas se requer que se possa ler, estudar e aprofundar. Uma posterior urgência que diz respeito ao aspecto eclesial da liturgia das horas, do favorecer a participação de todo o povo de Deus na oração da igreja, evoca certamente um dos debates no seio do concílio em relação à reforma do breviário. Ou seja, a oportunidade de preparar diversos esquemas ou estruturas do ofício divino. A questão foi colocada por Dom Martin Bort em abril de 1964 e foi relançada por Dom Buini, secretário do Conselho
do concílio em dezembro de 1965. Essa foi formulada através de 3 perguntas. A primeira, se parecia oportuno preparar um breviário normativo para toda a igreja e, eventualmente, adaptá-lo ulteriormente aos diversos grupos e circunstâncias. A segunda, ao contrário, previa a preparação de diversas formas de ofício divino, como, por exemplo, uma para a recitação coral, uma para os sacerdotes empenhados na pastoral e uma para os leigos. Enquanto a terceira propunha de tomar em exame a constituição de outras formas de ofício, como, por exemplo, um pequeno ofício para as comunidades paroquiais que celebram comunitariamente com o pároco. A discussão em mérito foi trabalhosa. Para citar as posições de Dom Martimor, que se opunham a um ofício normativo e se mostrava, ao contrário, favorável a uma certa diversidade em nome da história mesmo da organização do ofício divino, como também no número 38 da Constituição Litúrgica, que evocava a substancial unidade do rito romano, o favorecimento das legítimas diversidades e adaptações especiais na revisão dos livros litúrgicos, na estrutura dos ritos e do ordenamento das rubricas. Também Dom Martim, bispo de Nicolet e membro do concílio, como Dom Martimor, rejeitava drasticamente a preparação de 2 ofícios diferentes, um para os sacerdotes e um para os leigos, enquanto favorecia a execução de 2 ofícios, um dos quais monástico. No final das discussões, uma maioria expressiva se pronunciou em favor de um só ofício para todos os cristãos, qualquer que fosse o seu empenho ou posição dentro da igreja. Quis colocar isso porque, às vezes, ele está com um breviário da mão e se pergunta logo, mas por que não era melhor ter outro? Então, aqui está, o percurso que fez o concílio. Mas hoje, depois de quase 60 anos dessa pressão do concílio e da instrução, retorna a mesma preocupação pastoral da parte dos padres sinodais no sínodo sobre a palavra de Deus. Preocupação ainda recolhida na 19ª Propositio apresentada ao Santo Padre. O sínodo deseja que os fiéis participem da liturgia das horas, sobretudo da laudes e das vésperas. Por isso, lá onde ainda não tem, seria útil apresentar uma forma simples de liturgia das horas. Tinha intuído bem Paul de Clercq, quando, em um artigo publicado na La Maison Dieu, uma importante revista de liturgia francesa, em 2006, depois de ter considerado como feliz a publicação do Thesaurus Liturgiae Horarum Monasticae, de 1977, tendo obtido a autorização de preparar um ofício próprio em 1967. Perguntava-se se não seria oportuno pensar também a preparação de ofícios próprios segundo as diversas categorias de cristãos e religiosos. E perguntava-se ainda, trata-se somente de abreviar ou adaptar de todo modo um ofício pensado para outros ou de realizar a previsão de um ofício próprio para categorias diferentes de cristãos? É possível desejar que, se o favor para a liturgia das horas, adquirido nesses últimos anos, prossegue e cresce entre os leigos, essa pergunta seria posta de novo e melhor resolvida, sem cair certamente na fratura entre o clero e leigos. É verdade que a liturgia das horas brota da reforma, prevê algumas possibilidades de adaptação, mas essas disposições são realmente operativas? De fato, as comunidades tomam em consideração isso? Porque, uma vez publicado o livro e tido nas mãos como nota de Clercq, a preguiça, ou mais banalmente os costumes, faz com que se siga, sem preocupar-se muito das possíveis adaptações assinaladas da instrução. Em outras palavras, o livro, como é publicado, é à altura das promessas da instrução? O breviário, que foi publicado, ele realizou aquilo que a instrução propunha? Alguns acham o seu uso muito complicado, muito clerical e alguns muito monástico. Taft nota a esse propósito
relendo o balanço de Annibale Burini, um dos padres conciliares, sobre as deliberações da comissão para a reforma do ofício. 3 elementos evidentes. A principal preocupação da comissão foi aquela de produzir um livro de oração para o clero e religiosos. Então, aqui já é um problema. Nós vamos ver depois um artigo de Taft sobre as críticas que ele faz a essa reforma. E ali, então, ele cita isso. Foi presumida que esta oração seria recitada pela maior parte em privado, e a celebração com o povo, como é na maioria das vezes chamada, é prevista e até desejada. Provavelmente entrava nas perspectivas futuras, mas não nas esperanças futuras, enquanto o teor e o vocabulário mesmo das discussões mostram esta como exceção e não como ponto de partida para compreender as horas. Então, a dimensão de um breviário para todos, bem como aquela de oração comunitária, ela ou cantado, que não foi tanto levada em consideração. De fato, alguns dos hinos são próprios incantáveis. Não é que são para encantar, é que não é possível cantar. O fundamento histórico subjacente às discussões foi fortemente insuficiente, sendo baseado sobre a tradição latina pós-medieval, e sendo que já tinha elementos da patrística mais interessantes. Se realmente o objetivo é facilitar a aproximação e a apreciação do povo de Deus em relação à sua oração horária, é necessário pôr nas mãos deste povo o instrumento adequado. É possível pensar em uma liturgia, em uma edição da Liturgia das Horas que tenha em consideração algumas adaptações necessárias segundo as diferentes categorias de cristãos que amam rezar o ofício, ou que a esses são deputados, ou promover a publicação de um livro da Liturgia das Horas para leigos que previsse uma verdadeira e própria celebração, especialmente de laudes e vésperas, reportando, eventualmente, as melodias para as antífonas e para os diversos gêneros de salmos, não esquecer das coletas sálmicas, que já há diversos anos esperam a sua publicação no 5º volume, que seria o complemento da inteira obra da Liturgia das Horas reformada, e que até agora esperamos. Ao mesmo tempo, é verdadeiro que o problema não se deve somente às limitações do instrumento em si. Às vezes, a limitada atenção no celebrar com criatividade, adaptação e com uma oportuna ars celebrandi a oração da igreja. Então, tem um problema do breviário em si, mas também tem um problema que é a má vontade em celebrar, de fato, celebrar com arte, ars celebrandi. Uma terceira dimensão, a dimensão espiritual. É necessário revalorizar a liturgia das horas como lugar espiritual. De fato, esta é a oração na qual é atuada a história salutis, a santificação operada por Deus. É, de fato, como dizia São Bento, opus Dei, mas também que se diga locus Dei. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Deve-se, portanto, buscar entrar os próprios fiéis, todos juntos, na concepção de que o homem se santifica no e através do tempo. Esta lógica da história da salvação operada por Deus no tempo, esta é a lógica. Isso nós falávamos já no nosso primeiro encontro, a salvação que se dá no tempo, quando refletimos sobre o ano litúrgico. A vida humana, de fato, não é angélica, extratemporal, mas uma vida encarnada, mas ao mesmo tempo escatológica. A Sacrosanto Concílio 90 reconhece isso, mas também acrescenta a instrução geral. Deve-se partir de 2 interrogações que talvez estavam na base dessa preocupação. Como os cristãos vivem a liturgia? E como os crentes vivem da liturgia? Não é óbvio, de fato, viver da liturgia.
Se pode, de fato, celebrar a liturgia sem viver da liturgia. A liturgia é, ao menos, a fonte da vida espiritual do cristão, e para nós, consagrados, presbíteros, a liturgia é fonte de espiritualidade. Lamentavelmente, a cada dia constata-se como a fonte da vida espiritual de um normal fiel, que não seja normalmente litúrgica, mas, sobretudo, na maioria das vezes, extralitúrgica. Se não é possível fazer viver o crente do mistério da Eucaristia, da mesma celebração da oração eucarística, as coletas, etc., fazendo-o entrar assim neste mistério, fazendo ele se nutrir em outros âmbitos, então, litúrgicos, quem hoje vive a própria espiritualidade, justamente, mas de maneira quase exclusiva da Sagrada Escritura, de maneira insuficiente na liturgia, apesar que esta última seja recheada e evoque continuamente a palavra de Deus? É possível considerar, de fato, com boa paz de todos, que os fiéis no passado não tinham a possibilidade de conhecer as Sagradas Escrituras, como no tempo odierno, em particular depois das numerosas solicitações propostas pelo Concílio Vaticano II. Isso vale também para a liturgia. Na realidade, deve-se reconhecer que, especialmente depois da reforma litúrgica, a liturgia conquistou grande visibilidade e centralidade na vida da Igreja. Mas é possível dizer que seja realmente fonte da espiritualidade dos fiéis, como é a Sagrada Escritura? Na realidade, aquilo que aconteceu para a Sagrada Escritura não aconteceu para a liturgia. Ou seja, as pessoas têm uma sede, uma simpatia com a palavra de Deus. Isso é fruto do concílio. E a mesma coisa não aconteceu com a liturgia. Com a Léxio Divina, de fato, definida pelo Sínodo sob a palavra de Deus, leitura orante no Espírito Santo, foi colocado na mão dos fiéis um método, um instrumento para ter uma abordagem orante, também bem pessoal da Sagrada Escritura. A Igreja saberá fazer viver a espiritualidade dos fiéis da liturgia, e nesse caso da liturgia das horas, somente quando estivesse em condições de entregar aos mesmos um método para penetrar de maneira mais simples e direta no mistério pascal de Cristo, que a mesma liturgia das horas custodia e celebra. Como foi indicada a Léxio Divina como um método de leitura, de compreensão espiritual da Sagrada Escritura, também a liturgia possui um próprio método para poder entrar no mistério celebrado. A tal propósito, necessitaria investir mais energias de pastores sobre a mistagogia, como um método de leitura da liturgia, como abertura ao mistério, também da liturgia das horas. Somente compreendendo com o coração e com a mente, faz-se possível enamorar-se, comover-se em sentido de caseliano. O povo de Deus que reza a liturgia das horas chega também, como nos indica a instrução, a fazer de modo que esta oração seja própria de cada um daqueles que nela toma parte, seja fonte de piedade e de multiforme graça divina, e sirva também de alimento à oração pessoal e à atividade apostólica. Importante celebrá-la com dignidade, atenção e devoção, e fazer com que o Espírito concorde com a voz. É necessário que todos cooperem com a graça divina para que não a recebam em vão, buscando a Cristo e esforçando-se para aprofundar o seu mistério na oração. Louvem a Deus e elevem as suas súplicas com o mesmo espírito com que orava o Divino Salvador. É a mesma instrução que no número 23 nos diz. É função daqueles que receberam as ordens sacras ou foram investidos de alguma especial missão canônica, organizar e dirigir a oração da comunidade. Procurarão convidar os fiéis e formá-los mediante uma catequese adequada para a celebração comunitária das partes mais importantes da liturgia das horas, mormente dos domingos e festas, hão de ensiná-los a fazer dessa participação a oração autêntica,
Para isso, terão que os ajudar através de uma formação apropriada a penetrar no sentido cristão dos salmos, por forma a serem levados de forma a serem levados pouco a pouco a saborear e utilizar mais amplamente a oração da igreja. Muitas vezes a liturgia das horas é celebrada com vistas a introduzir o povo judeu na realidade que é celebrada. Pensa-se, por exemplo, na beleza do Cântico dos Salmos, mas também nas problemáticas que poderiam criar. Então, por exemplo, já falávamos dos salmos imprecatórios, que Paulo VI determinou de tirar da liturgia das horas. Aos elementos correlatos dos salmos, que já falávamos, antífonas, títulos, sentenças cristológicas, que ajudam na compreensão do seu dinamismo interno, da sua atualidade, validade e atenção que é histórica e eclesial, cristológica e eclesial. Não há, então, o medo de formar, de ensinar. Existe, sim, uma dimensão sacramental, mistérica do saltério, para que os fiéis o redescubram. É Jesus mesmo que, primeiro mistagogo, introduz aos seus a todas as coisas escritas sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu a eles a mente, a inteligência da Escritura. O número 11 da Sacrosanto Concílio fala de uma participação consciente, ativa, portanto frutuosa. É frutuosa do momento que é ativa e consciente. É enamorar-se da liturgia das horas de fato, e não somente os fiéis leigos, quer dizer, fazê-los entrar nas dobras do mistério que celebram, buscando a interiorização, a compreensão em sentido teológico e espiritual da liturgia das horas. Isso não exime, de todo modo, a prática da inteligência, como mostra o texto dos Atos dos Apóstolos, apresentado por Filipe, que explica as escrituras ao eunuco etíope. Entendes aquilo que estás lendo? Aquele responde, e como poderei, se nenhum me instruir? Filipe, tomando a palavra e partindo daquela passagem da escritura, anunciou-lhe a boa nova de Jesus. É necessário, então, formar para a liturgia das horas, para a liturgia da oração, e como diria Marcilli, a liturgia oração. Porque é devido serem sinceros, muitos não a conhecem de fato. Devemos ser sinceros. É necessário fazê-la compreensível, de modo que, de um viver a liturgia das horas, se passe a um viver da liturgia das horas. Essa, de fato, não representa um modo de rezar, mas, sobretudo, um modus na sua acepção latina, norma, regra, ou seja, um modelo da oração claramente cristã, que deriva do único modelo e mestre de oração e do modus operandi que é Cristo. Ora, o trabalho que nós vamos continuar na próxima aula vai ser aquele de continuar a refletir sobre o que podemos fazer para rezar melhor. Esse me parece que é o desafio que pessoalmente resolvi enfrentar com vocês. Nós vamos retomar essas reflexões a partir da dimensão espiritual no nosso próximo encontro. Então, nesse nosso encontro, nós refletimos sobre duas dimensões nesse nosso caminho. Um caminho que busca mostrar aquilo que não vai bem, mas, sobretudo, qual a perspectiva de futuro? Nós estamos diante de um problema que simplesmente devemos dizer, está aí e não se pode fazer nada, ou podemos fazer alguma coisa? Sim, podemos fazer. Isso depende da nossa geração e a geração futura também depende da nossa.
Então, por essa vez, nós nos atemos na dimensão cristológica e eclesial, para depois nós chegarmos a propriamente a sua dimensão espiritual, mesmo que nós vamos ter um capítulo destinado à espiritualidade da liturgia das horas. Muito obrigado, tudo de bom.